Eu falei lá atrás, né, que o Lacan fala que a intrusão é o grande problema, né, aquele que entra no meio do caminho e me perturba para eu ser quem eu sou. O Adler, ele fala que a partir da relação de irmãos, ou da ideia do irmão, é que surge o destronamento do primogênito e, naturalmente, o complexo de inferioridade do menor, daquele que pode e do que não pode. Temos na relação de rivalidade entre irmãos aquele aspecto que é saudável, lúdico, né? De aprender a lidar com as dificuldades da vida e tudo mais, até por essa segurança que você tem para agredir, para hostilizar e a coisa se resolver de uma outra forma. Mas essa também pode ser uma forma que se encontra para lidar com o ódio aos pais. Eu não tenho cacife de enfrentar meu pai, eu não tenho cacife de enfrentar minha mãe. Mas o meu irmão eu enfrento. É claro que essa decisão não é uma decisão consciente, deliberada e tal, mas a relação que eu tenho com um irmão afeta diretamente pai e mãe, expõe diretamente pai e mãe, né? Acusa diretamente pai e mãe. Então essa rivalidade ela pode ser um jeito de eu lidar com aquilo que é sagrado indiretamente, por um desvio, né? Até porque a rivalidade entre irmãos é aceitável. Todo mundo entende, né? Ai, gente, é desse jeito, família é assim, né? Todo mundo... Mas pai que bate em mãe não pode. Pai que bate em mãe também não pode, claro, mas filho que bate em mãe... A rivalidade também, ela fica muito aguçada quando se perde os pais. Testamento, gente. Inventário. É uma beleza para acabar com uma família, né? Por quê? É naquele momento onde todas as heranças, não os imóveis, o dinheiro no banco, mas onde todas as heranças que foram transmitidas, às vezes de uma forma muito unilateralizada para um dos filhos, ou de uma forma muito... onde tudo isso fica à tona, vem à tona, né? Porque as pessoas elas vão tentar entender naquele momento um momento de compensação para o que não receberam, para as injustiças que experimentaram ao longo desse tempo. Uma outra coisa que pode acontecer nesse momento da morte dos pais é a dissolução da família. Aí se entende que o que sustentava aquela família não era a relação fraterna, era a relação parental. Eu só convivia com aquela pessoa por causa do meu pai e da minha mãe, não por ela. Se perde o interesse, se desfaz o interesse daquele vínculo familiar dentro dessa história. Essa dissolução do vínculo, ela começa na adolescência, né? Quando um vai para um lado, o outro vai para o outro. Porque eles não têm interesse em conviver, eles não têm interesse em partilhar uma vida comum, eles não se identificam. Então, na adolescência a gente tem um marco, mas esse marco ele se cristaliza mesmo na morte dos pais. O Jung ele fala que essa dinâmica de rivalidade dos irmãos trata diretamente de questões sombrias, daquilo que eu não consigo realizar, que o ego não consegue realizar em si, mas que às vezes a realização do outro aguça, interpela, e que a partir disso a relação entre irmãos pode ser marcada por essa rivalidade. Até porque os irmãos, como testemunhas da nossa história, eles vão testemunhar todas as nossas faltas e todos os nossos excessos. Então, aquilo que me sobra ou aquilo que me falta vai estar marcado ali na convivência com o irmão, assim como as nossas vergonhas e os nossos medos. Eles sabem, né? Então, conviver com quem sabe dos nossos calos, sabe exatamente como é, e de vez em quando joga
para fora, é uma exposição que fere muito o ego, e ferindo o ego, ele vai reagir, ele pode reagir com essa rivalidade, até mesmo com agressividade. Dessa forma, como se constitui a rivalidade dentro de casa, nós podemos pensar que isso também pode se expandir, pode se estender para as relações extrafamiliares. Então, se há uma dificuldade grande de se aceitar a diferença do irmão dentro de casa, isso vai ser projetado em outro nível para as relações fora dessa casa. Eu vou ter a mesma dificuldade de aceitar a diferença no outro, que está na rua. Eu posso também ter uma outra coisa, que é uma exigência muito grande das relações extrafamiliares. Eu vou querer que os outros me tratem como os meus pais me tratavam, e eu vou entender que se eu não sou tratado desse jeito, é porque o meu irmão, é porque o outro está tirando de mim uma oportunidade. Certo? E uma última coisa que fica muito marcado dentro dessa dinâmica é o ressentimento contra as autoridades. As pessoas, elas entendem a imagem de autoridade como a imagem daquele que me deu menos chance, daqueles que promoveram mais o outro, daqueles que foram injustos. O Jung, ele explora muito essa questão no Resposta a Jó, onde ele vai falar de um diálogo de Deus com o diabo, e onde isso em vários momentos isso perpassa, né? Porque, de uma certa forma, nós vamos ter em alguns componentes uma personificação do filho bom e do filho mau, do filho que deu certo e do filho que não deu certo, até mesmo na criação. No mito judaico-cristão, Javé também teve filhos bons e filhos ruins. Inclusive, Epifânio coloca Cristo e Satanás como irmãos, onde Satanás é o primogênito, né? E onde, nessa relação, há uma evidência da falha do pai. Um pai que não pôde prever, ou que previu, mas entendeu que era necessário colocar uma imagem de adversidade, de diferença, de colocar polos opostos, que de alguma forma ajudam ao desenvolvimento. O Jung, ele também ressalta que em várias lendas você tem o dragão e o herói como irmãos. É o final mítico de Caverna do Dragão, né? Que se especula um monte de coisa, dizendo que o Vingador e o Mestre dos Magos são irmãos, que chega até nisso, chega até na cultura pop.